Olá, olá, queridas pessoas. Muito bom dia. Me avisem aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Eu estava testando aqui embaixo, e pelo menos para mim aqui tá ok, mas me avisem aí. Como é que tá para vocês? Eu acho que tá ok para todo mundo. Então eu posso desligar esse negócio para eu ficar mais livre. Muito bom dia. Eu não tinha avisado que hoje teria live, porque eu também não sabia se hoje teria live ou não. Tava meio sem ideia do que falar hoje, que eu tava mergulhado em outras coisas, ah, que não vão vir pra cá agora. Só que aí eu lembrei que no ano passado eu fiquei devendo pra vocês falar um pouquinho sobre um texto que é atribuído ao Bert Hellinger e que eu particularmente acredito que não seja dele, que é aquele tal daquele texto das ovelhas negras. Ah, e por muito tempo eu não quis falar sobre isso, até para evitar um pouquinho de treta. Mas hoje, como professor de constelação, como quem se dedicou muito tempo a estudar o Bert Hellinger e a levar alguns ensinamentos dele para os meus alunos, para vocês que estão aqui, eu acho importante comentar este texto. E antes de comentar esse texto, é uma coisa que eu peço muito aos meus alunos: cuidado com o compartilhar coisas na internet que tem o nome de um autor XYZ sem você saber de fato se aquele texto é ou não daquele autor. É interessante que... Por que eu venho comentar este texto das Ovelhas Negras? Primeiro, porque ele é um texto muito perigoso. Eu já recebi relatos de mães me dizendo que os filhos mandaram esse texto para elas para justificar o uso de drogas deles. Porque é um texto onde se exalta a juventude, onde se exalta a rebeldia. E em momento nenhum o Bert exalta a rebeldia, tá? Eu vou trazer alguns conceitos para vocês aqui, mas vamos por etapas. Mas voltando ao que eu estava falando, uma coisa que eu peço aos meus alunos: não compartilhem coisas se vocês não tiverem certeza da publicação daquela coisa por aquele dito autor. É interessante que muitas vezes eu encontrei esse texto postado aqui na internet por algum constelador e por algum tempo eu pedi a esses consteladores para me passarem a referência deste texto. Onde é que o Bert publicou esse texto? E nunca obtive resposta. Que eu conheça em português, o Bert tem uns 30 livros. Todos eu peguei, já li. E, sinceramente, eu não me recordo de ter lido esta passagem deste texto das Ovelhas Negras por nenhum desses 30 livros. Então, eu fico sempre aberto a que alguém me mande onde que o Bert publicou de fato este texto. E eu, sinceramente, duvido muito que tenha sido dele, porque para mim este texto tem algumas coisas que são muito contraditórias ao que o Bert diz. Tem coisas que são, sim, condizentes com o que ele está dizendo na teoria dele, mas tem coisas que contradizem muito o que ele fala durante 30 livros que eu li. Por isso que eu duvido muito, a não ser que ele tenha mudado muito de ideia no final da vida. Coisa que eu não acredito, porque no último livro dele, que é a autobiografia, também se encontra coisas que levam a uma incongruência com o que esse texto diz. E para quem quiser estudar mais a fundo as constelações, até sexta-feira estão abertas as inscrições do Constelação Online do Zero, a turma 6. Já estamos com mais da metade das vagas ocupadas, então se você ainda quiser estudar a constelação a fundo, fala comigo no WhatsApp, tem um link lá na bio. Mas sim, antes de chegar no texto, eu queria explicar 4 coisas que o Bert coloca lá dentro da teoria dele. A primeira coisa, que é uma coisa que eu já tenho falado aqui algumas vezes, que live na madrugada, Rosana, 7 horas da manhã, eu já acordei, já li, já escrevi post,
Já corri, já tomei banho, já tô aqui, querida. Já tá tarde. Mas sim, gente, é minha irmã que toda vez fica falando que eu tô fazendo live de madrugada. 7 horas é a hora que o dia já tá, ó. Olha o som onde é que já tá. Mas enfim, 4 conceitos do Bert que são importantes para a gente entender onde que esse texto converge com ele e onde esse texto diverge dele. O primeiro, a dupla de conceitos é a boa consciência e a má consciência. O que o Bert fala sobre boa consciência e má consciência? Boa consciência não é de fato uma consciência que existe. É uma sensação interna que a gente tem de estar numa boa consciência, de estar em paz com a nossa consciência. Quando que acontece essa boa consciência? Quando a gente, dentro de um grupo familiar, dentro do que aquele grupo aceita e não aceita, a gente passa a fazer aquilo que está dentro desta consciência. Então, por a gente fazer aquilo que está dentro desta consciência, a gente se sente sempre pertencente a este lugar, a este grupo. Então a gente se sente seguro dentro deste grupo. É o lugar onde a gente inclui algumas poucas coisas e exclui muitas coisas. O que define um grupo? Um grupo é definido por aquilo que ele aceita, por aquilo que ele inclui e por aquilo que ele exclui. Então, no momento em que nós temos um grupo familiar, ali se constrói uma consciência daquela família e ali dentro, de forma consciente e inconsciente, existem as coisas que são aceitas por aquele lugar e as coisas que não são aceitas. Então, a boa consciência é a sensação que a gente vive quando nós estamos vivendo dentro da delimitação daquele sistema familiar. É o momento em que a gente está fazendo tudo que papai, mamãe, vovô e vovó disseram que é o correto. Então a gente se sente aliviado, pertencente, protegido. Em contrapartida, existe um outro lugar, que é o lugar que a gente vai quando a gente se propõe a fazer coisas diferentes, que é o lugar da má consciência. Má consciência nada tem a ver com rebeldia, tá? Má consciência é a sensação interna que a gente tem que não é boa, que a gente, a princípio, não se orgulha, que é o momento em que a gente está começando a se permitir fazer coisas diferentes daquelas que o nosso sistema familiar de origem já faz. E, portanto, a gente muitas vezes vai dormir de noite com a cabeça pesada no travesseiro. E aí é que está um grande ponto. O lugar desta má consciência é o lugar onde a gente começa a caminhar para fazer coisas diferentes, mas não que sejam coisas destrutivas às coisas que já estavam ali. A gente vai para um lugar... Deu outra queda, mas já voltou. Já voltou aí para vocês? É que eu tenho um roteador aqui que de vez em quando ele decide desligar sozinho e reiniciar. Mas acho que já reiniciou. Me deem um ok aí se vocês já voltaram. Voltou? Voltou. Pronto. A má consciência a gente vive quando a gente olha para cá, vê o que está dentro dessa consciência da nossa família, olha para fora e vê que fora existe algo igualmente bom e válido, mas que ainda está sendo excluído dessa família. Então a gente começa a expandir a nossa consciência para também preencher, para também ser preenchido, na verdade, daquilo que ainda está fora, mas que também faz parte do todo. Então percebam, o movimento de sentir uma má consciência é um movimento natural de quando nós estamos expandindo a nossa consciência, quando a gente está se propondo a fazer coisas diferentes. Então, primeiros 2 conceitos importantes, boa consciência e má consciência. Boa consciência, quando a gente faz apenas aquilo que o nosso sistema familiar de origem diz. Má consciência, quando a gente começa a fazer coisas diferentes daquelas que eles defendem. Outro duplo conceito que ele coloca dentro da teoria dele, desses 30 livros pelo menos que eu li, são 2 consciências que coexistem dentro da gente. Ele coloca aqui, dentro da gente existem 2 consciências. A consciência arcaica e a consciência progressista. Essas 2 consciências, elas
existem em nós e a gente precisa olhar para as duas. O que essa consciência arcaica diz para a gente? Ela diz assim: olha, querida, você não chegou aqui do nada. Existe toda uma estrutura prévia para você estar onde você está hoje. E é desta estrutura que você se nutre de força. Ou seja, lembra daquele lugar da boa consciência? Ele é representado pela minha consciência arcaica. Eu não posso olhar para a minha boa consciência, para aquilo que está aqui dentro, e simplesmente jogar fora. Porque é daqui que eu vim. Aqui que está a minha origem. Então, essa consciência arcaica é um lugar onde nós precisamos ter respeito por quem veio antes. É um lugar onde a gente não pode desconsiderar aquilo que foi feito até o nosso ponto de partida, o agora. Mas da mesma forma que existe essa consciência arcaica, que é o lugar onde a gente precisa honrar e respeitar quem está atrás, existe também em nós uma chamada consciência progressista. Essa consciência, ela vai em busca daquilo que é diferente. Por quê? A nossa consciência, ela quer expandir, ela quer crescer. O nosso sistema quer crescer, a vida quer seguir, quer crescer. Para que cresça este lugar que já está delimitado, a gente internamente precisa fazer um movimento de acolhimento daquilo que é diferente. De ir para o lugar daquilo que ainda não está sendo incluído dentro do nosso sistema. E é para isso que a gente tem essa tal consciência progressista. Ela pega a gente e joga a gente no mundo para que a gente comece a olhar também para aquilo que é diferente do que o nosso sistema familiar de origem já incluiu. Então percebam, a boa consciência ela é representada pela consciência arcaica, que existe em nós, que a gente precisa dela porque ela é o lugar que nos dá força. A má consciência ela é representada pela consciência progressista, que também é necessária para a gente, porque é ela que nos dá impulso para ir para a vida, nos dá impulso para ir para o mundo, nos dá impulso para construir algo de maior, de melhor, de diferente na vida da gente. Então tá, agora chegando a esses dois conceitos importantes, eu vou caçar aqui no Google aquele texto para eu comentar algumas passagens que para mim fazem sentido e outras não. Ovelha Negra, Bert Hellinger. Vamos lá. E mais uma vez, consteladores, cuidado com o que vocês compartilham sem saber a origem daquela coisa. Achei aqui. Ele começa dizendo assim, as chamadas ovelhas negras, elas são, na verdade, caçadores natos de libertação da árvore genealógica. Apesar de ter um sentido, e eu concordo, que é o sentido de liberar dessa limitação da nossa consciência, não sei se o Bert escreveria desta forma, não. Eu acredito que quem leu muito Bert consegue perceber que esse texto não é dele, até mesmo na forma de se escrever. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequeno procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. Sim, essa passagem faz sentido, sim. Por quê? Porque no momento em que a gente vai se entregar à consciência progressista, as pessoas que estão no nosso sistema familiar vivendo apenas na consciência arcaica, vivendo apenas na boa consciência, elas vão nos criticar, elas vão nos rejeitar. A gente vai ser, sim, de uma forma excluído, porque nós seremos os diferentões deste sistema. As ovelhas negras, as que não se adaptam as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham
e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Primeiro, que é muito estranho num texto dito pelo Bert, colocar uma palavra como reparar. Não se muda aquilo que está lá atrás, não se repara aquilo que está atrás. A gente vai, na consciência progressista, buscar construir algo de diferente. Não mudar algo que está lá, não reparar algo de trás. Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Isso, para mim, não tem nada a ver com tudo que o Bert fala. Percebe como aqui há um movimento de querer se engrandecer esses lugares de juventude, de rebeldia, como se os rebeldes fossem de fato os mais importantes desta árvore genealógica. E aí imagina você como que as flores iriam se nutrir em uma árvore sem que as raízes estivessem bem fincadas lá embaixo. Por isso que não é um movimento de rebeldia. O movimento de rebeldia é um movimento onde se olha para trás e se rejeita o que está atrás e vai atrás de novo. Não é esse o movimento que Bert propõe nos livros dele, pelo menos. É um movimento que a gente precisa fazer de honra a essas raízes, para que essas raízes nos alimentem e a partir daí a gente viva algo diferente, a gente construa algo diferente. Esse texto tem um pensamento, me parece muito aquele adolescente rebelde querendo afirmar o seu lugar, querendo dizer que a sua força tem sentido, querendo dar uma visão para a sua força e sem querer viver a má consciência. Porque percebe, neste movimento deste texto, a gente estaria indo para algo diferente sem viver numa má consciência. Por isso que esse texto talvez tenha rodado tanto, porque é um texto que passa a mão na nossa cabeça de adolescente revoltado. E não nos dá, de fato, o peso real que existe de se confrontar aquilo de onde a gente se nutre. É quase um texto de você estar cuspindo no prato que você come todos os dias. Por isso que eu não acredito mesmo que seja do Bert. Ele coloca aqui, deixa eu ver onde é que eu parei. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Eu parei aqui. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar. Dá até vontade de rir, porque não faz nem sentido com o que o Bert fala. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos nossos ancestrais. Aonde que rebeldia é algo que vai nutrir? Rebeldia não nutre. O que nutre é o que já está sendo construído. Como é que você vai se nutrir de algo que nem existe? Não faz nem sentido, logicamente falando. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. Eu não vou nem falar sobre essa palavra tóxica, porque ela já virou modinha e nem é do tempo do Bert escrever tóxico. Ele fala sim que há uma resistência do sistema de origem para aquilo que se faz diferente, mas eu duvido muito que ele colocaria quase que uma crítica tão forte ao nosso sistema de origem, colocando-o como castrador e tóxico. Isso não vem de Bert, tá? Pelo menos eu acredito que não. Se alguém aí souber onde foi que ele publicou de fato isso, por favor me mande, que eu vou ser obrigado a discordar dele. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas, por essas ovelhas negras? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sobre suas próprias raízes. Aí, tem até um erro de metáfora, né?
Criatura, que árvore consegue crescer, dar flores e frutos sem as raízes funcionando? Pelo amor de Deus, Bert nunca construiria uma metáfora dessa errada, sem o símbolo, o significado real das coisas. Muito pelo contrário, ele coloca muitas vezes, se a gente corta as raízes de uma árvore, ela vai morrer por inteira. Se a gente corta flores e frutos, essa árvore pode voltar sim a ter flores e frutos. Eu digo até pela minha roseira ali, ela está cheia de flores. De vez em quando eu preciso podar, eu preciso cortar as flores que já não servem mais, as flores que já estão murchas. E eu preciso podar para que ela dê espaço para novas. Então perceba, o mais importante não são as flores, o mais importante são as raízes. Se eu pego aquela raiz ali e corto, ela não vai mais dar flores. Percebam que até a metáfora deste texto não faz sentido nenhum. E aí vem com a parte mais romântica do texto. Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os seus antepassados. E aí o texto aqui embaixo tem como assinatura Bert Hellinger. As flores não são mais importantes. Percebam que sem raízes que nutram essas flores, elas não vão ter nunca força para florescer. Não dá para a gente entrar na ideia deste texto de rejeitar o lugar de onde nós viemos, rejeitar a fonte de vida que realmente nós temos, ficar nessa postura de cuspir no prato que a gente come, achando que nós seremos os grandes iluminados seres de luz que viemos salvar a nossa família. Lembre daquela metáfora também, se eu não me engano é da Vilma, lá do IDESV, que esses ancestrais eles vêm de uma longa jornada caminhando como uma corrida de revezamento. E eles entregam a gente um bastão para que a gente siga. Esse bastão é a força que vem de todas essas raízes. É a nutrição que vem dessas raízes para inserir a gente no mundo, inserir a gente na vida. Para que a partir daí a gente pegue esta vida e vá construir algo. E vá sim fazer algo talvez diferente do que eles fizeram, mas não com a ideia de rejeitar aquilo que eles fizeram. Não com a ideia de ser melhor, de ser mais importante, mas com a ideia de permanecer honrando a vida deles e fazendo a vida deles crescer. A gente precisa fazer este resgate de força para construir o novo. Se a gente corta as nossas raízes, talvez não em muito tempo a sua flor vai de fato começar a murchar. E aí você perde a sua utilidade nesta existência. Experimenta hoje. Se você tiver uma roseira em casa como eu tenho aqui, corta a rosa e deixa lá fora por um tempo. E marque quanto tempo vai demorar para ela de fato secar, para de fato ela ficar feia, para de fato ela não mais cumprir a missão que ela tem nesta terra. Observem bem que há muita incongruência neste texto com aquilo que o Bert escreve nos outros 30 livros. E entre um texto e 30 livros, eu prefiro acreditar em 30 livros, tá? Que inclusive são publicados com o nome dele. Mas enfim, pensem bem, cuidado com posts que vocês veem que não necessariamente são do autor que está ali embaixo escrito. Eu, quando citava muito Bert, eu colocava sempre de onde que eu tinha tirado aquela citação. Hoje em dia eu cito pouco, porque eu tenho falado mesmo o que eu penso, sem colocar tanta citação. Mas sempre se questione, será que esse cara realmente falou isso? Quando possível, peçam às pessoas que estão postando a referência daquele lugar. Porque é assim que se nasce uma fake news. Uma pessoa posta com um nome X, as outras pessoas começam a compartilhar e aí começam a se acreditar que aquele autor realmente disse aquilo. E se vocês souberem onde é que foi que o Bert realmente publicou este texto, por favor, me mandem. Outro texto que eu também não tinha conhecimento, mas não me causava tanta discordância, é o que eles falam sobre tatuagem. Alguns consteladores postam que o Bert fala que
Uma tatuagem é uma forma de incluir um ancestral que não foi visto. Eu digo para vocês, eu até queria dizer que isso é verdade para eu ter mais desculpa para fazer mais tatuagens. Mas eu não me lembro de ter lido em um livro do Bert. Alguns consteladores já me disseram que tem uma publicação em um dos seminários, um compilado do seminário, que ele fez, se eu não me engano, aqui no Brasil, onde ele fala isso. Ainda vou buscar direito para ler. Mas eu também ainda não li a respeito da tal da tatuagem. Mas enfim, pensem bem sobre tudo isso que eu falei para vocês hoje. Quem quiser estudar mais a fundo as constelações, até a sexta-feira, se as vagas durarem até lá, estarão abertas as inscrições para a turma 6 do meu curso Constelação Online do Zero. E é um curso que a gente vai estudar constelação desde a história do Bert Hellinger, para que a gente entenda de fato o que é que ele está querendo dizer. Não dá para a gente entender o que ele está querendo dizer se a gente entender de fato quem aquele cara foi, o que ele viveu, a época que ele viveu, as coisas que ele viu na vida dele. Então a gente parte daí para entender de fato esta teoria, para a gente saber questionar também o que ele fala, para a gente não ficar dizendo amém para tudo que uma outra pessoa fala, e sim captar o conhecimento daquela pessoa, questionar dentro da gente e elaborar o nosso próprio conhecimento. A gente vai entregar como constelador lá no futuro, lá no módulo 5, aquilo que a gente é a partir da nossa elaboração deste conhecimento. Essa é a minha proposta dentro deste curso. Então, se você quiser se inscrever, vai lá na minha bio aqui do Instagram, tem o link para ir pro meu WhatsApp e falar comigo lá para se inscrever. Tá certo? Um bom dia para todo mundo. Vou ficar por aqui e espero vocês numa próxima live, talvez na próxima quinta-feira. Não sei, vamos ver o que acontece daqui até lá. Bom dia e até mais. Fui.